quando da sua visita a Portugal, onde resido, o excelentíssimo Sr. Presidente convidou-me para o pequeno almoço, teve essa amabilidade, raramente tenho essa amabilidade, no qual me propôs para ser condecorado. Num determinado momento fiquei hesitante. Um prêmio literário é aquilo que acontece na vida de um escritor quando acredita no valor e na qualidade do seu trabalho. Uma condecoração é aquilo que o Estado concede aos seus cidadãos pelos serviços relevantes. Não tenho feito nenhum trabalho relevante pelo meu país durante estes 20 anos, a não ser prestar o meu contributo para a existência de uma literatura timorense. Aceitei, em respeito ao Sr. Presidente da República, pessoa por quem tenho uma grande admiração pessoal e com quem trabalhei durante o tempo da resistência como representante do Conselho Nacional da Resistência Malvere em Lisboa. Agradeci todo o empenho que fiz e que o Sr. Presidente, ao longo deste tempo, me concedeu, enquanto como representante, na medida em que, como político, sou um mero cidadão. Em segundo lugar, quero assumir essa condecoração como um gesto de homenagem aos meus pais, queridos pais, o enfermeiro Braulio Pacheco de Noronha, que prestou serviço em várias localidades de Timor, e a minha mãe, Clara Andrade Noronha, por me terem dado uma dedicada educação com todos os esforços, na medida em que eram pessoas simples, que viviam apenas do seu pobre trabalho. Em segundo lugar, para homenagear também a minha família, está aqui apresento a minha mulher e filha, sem elas eu dificilmente teria a possibilidade de escrever os livros. Foram elas as pessoas que estiveram sempre ao meu lado nesta obra, que é a escrita. Em terceiro lugar, aceito essa condecoração como uma homenagem aos meus professores timorenses que me ensinaram a ler e a escrever. Certamente sem eles eu não seria o escritor que hoje sou. E para a memória futura quero que os seus nomes sejam lembrados. Em Ataúro tive como mestres Augusto Soares, pai do Guido Soares, os mártires da nação, e tantos outros filhos. Mestre Guilherme de Souza, pai da Akita, a última companheira de Nicolau Lobato, que morreu lá de Nicolau Lobato nas montanhas. Marcos Araújo e mestre Mateus Tirmão. Em Ceibada tive os mestres Jaime Quintão, que o excelentíssimo Presidente conhece bem, mestre Narciso Lobato, pai de Nicolau Lobato, mestre Fernando Osório Soares, pai dos irmãos Osório Soares, mestre Alberto Soares, mestre Alves, mestre Jaime Lopes, mestre Humberto Cruz, mestre Exídio Ximenes. Em Fuiloro, os irmãos Adelino e Ribeiro, os mestres Alberto Nunes, mestre Branco, mestre Afonso Henriques, mestre Eusébio. Quero saudar os meus distintos colegas e escritores aqui presentes e outros que não estão aqui. Juntos, engrandecemos a literatura do nosso país. Timor
tem um povo extraordinário. Timor tem uma história extraordinária. Timor tem uma liderança extraordinária que conduziu o povo de Timor à independência. Timor tem uma literatura oral extraordinária. Acredito que mais cedo ou mais tarde teremos também escritores extraordinários em Timor. Muito obrigado por me resposta. Aqui, sobre estas duas mesas, estão todos os seus livros que a presidência encomendou via aérea de Portugal para cá. Eu só ofereci um de cada ao ex-primeiro-ministro Tauro Matarrua, que é Amada Guilhermina. Todos os outros não pensem que vão levar o livro grátis. Sobretudo ex-titulares, membros do Parlamento, etc., que têm dinheiro, ex-ministros. Grande escritor que faz lembrar o Miyakoto de Moçambique, faz lembrar o Pepe Tela. Eu lia muito Pepe Tela há 20 anos atrás, e outros grandes escritores de Cabo Verde, do Brasil, de Portugal. Não cito os nomes todos. Eu estava em Washington em 2000, não me lembro o ano exatamente, quando Saramago ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ainda bem que eu estava em casa de um amigo brasileiro, fiquei em casa dele naqueles dias, e ele conhecia todos os autores de língua portuguesa. Eu nunca tinha ouvido falar do Saramago. Eu sabia que a imprensa portuguesa me iria telefonar para comentar. E esse amigo brasileiro tinha os livros todos do Saramago em casa dele. Então alinhamos os livros todos em cima da mesa. Sabia que iam perguntar. E, claro, eu todo orgulhoso citei os títulos dos livros todos do Saramago. E, tanto cito o Saramago, depois, claro, vinha ler, e tantos outros autores dos países da língua portuguesa, e não só. Chinua Achebe, de Nigéria, Nepal, Índia, as Caraíbas e tantos outros, que eu comparo com as escritas elegantes, a prosa elegante. Mas também um grande poeta timorense que esteve aqui há bocado. Eu perguntei se ele iria ficar, ele disse que não podia, ele estava super ocupado, mas disse que vai ter todo o gosto de estar com o escritor Tacas, o nosso irmão Boto Sanano Guzmão, que é sobretudo conhecido como poeta. Alguns dos poemas mais lindos que cantam a luta e cantam a beleza, o povo timorense. Tacas orgulha-nos, enriquece a literatura timorense, do nosso lado, da presidência, das outras autoridades timorenses, e não só privadas, como a Fundação Oriente e outros. Ao longo de anos temos procurado incentivar a leitura. E uma forma de incentivar é fazer conhecer os autores, para que o potencial leitor se identifica e então, através do escritor Tacas, nós vamos tentar incentivar ainda mais a leitura entre os nossos jovens. Todos nos orgulhamos quando lemos livros do escritor Tacas, publicados em pelo menos 5 línguas e estrangeiras, e já em inúmeros países, sujeito à crítica literária em vários jornais internacionais. E, um grande
mestre da nossa, não é só da literatura timorense, é um grande mestre da literatura língua inglesa, e o livro traduzido em holandês, em tcheco e várias outras línguas, dado o valor literário. O Takas está aqui com a sua esposa e filha, e vamos, amanhã vamos a Maliana, Bobonaro, e chegando a Bobonaro vamos a uma aldeia muito isolada, e depois há de ir outra vez a Touro, há de ir ao Ecus. Portanto, vai estar mais ou menos um mês em Timor-Leste. E obrigado por ter aceito o meu convite de vir a Timor-Leste, a sua terra. Takas teve um infortúnio há mais de 20 anos atrás, em plena Baixa de Lisboa. Atravessou a estrada, teve um acidente, e então tem que ter muito, e então não pôde vir de vez a Timor-Leste por prudência com a sua saúde. Mas, no entanto, amanhã vamos a Maliana. Até Maliana a estrada é boa, Maliana-Bobonaro, estrada má, e Bobonaro, a aldeia onde vamos, mais má ainda. Não é um português correto, né? Porque quando é mais que mau, é pior, não é? Porque alguns professores portugueses estão aqui, são muito rigorosos em gramática. E então, portanto, de Bobonaro, aquela aldeia, é mais pior ainda. E, portanto, estamos aqui todos reunidos, está a ver, Luís Cardoso, Takas, a sala está cheia de timorenses e outros amigos brasileiros, portugueses, australianos e outros de várias nacionalidades para participar conosco nessa homenagem. Eu digo umas palavras, até telefone uma teta, o liga. E da volta eu estou até na português, né? A língua Tetum tem sido enormemente enriquecida. E no outro dia recebi um convite, eu não cito a NGO, uma NGO muito importante, que me convida para um seminário nos próximos dias, e aprendi uma palavra nova, Tetum. O que eles querem dizer uma imprensa livre incentiva, empurra, dinamiza a liberdade e a democracia. E ali, claro, o convite e a palavra em teto diz assim: liberdade de imprensa é empurrador da democracia. E, sim, senhor, mais uma palavra teto, empurrador da democracia. E, portanto, a língua Tetum vai evoluindo, vai enriquecendo. Uma vez, há muitos anos atrás, eu fui a uma aldeia em Armera, e o timorense é muito mania de protocolo, e gosta muito de protocolo. Aprenderam com os indonésios, porque os indonésios estão muito também de protocolo, com os portugueses. Então, até numa aldeia simples, toda a gente ali, pé descalço, tinha protocolo. Na minha mesa, eu tinha lá as honras todas, num papel em branco, escrito à mão, para Sua Excelência. Mas ali dizia, para Sua Silência. Eu, muito educadamente, perguntei, posso levar este papel comigo? Durante muito tempo estava na minha secretária, Sua Silência. Takas vai redescobrir Timor-Leste de hoje, 2023, dos progressos que temos feitos, dos não progressos, das falhas, mas vai ver um país que mudou muito para bem, e também com
as suas frustrações, as suas decepções, mas vai ser o testemunho eloquente, né, do onde está Timor hoje. Portanto, isso como não vou repetir em teto, porque se eu gozei com outro, o senhor que me convidou, também se calhar eu começo a inventar também palavras em teto. Obrigado a todos por estarem... Desci a cidade de Dili, a cidade desce sempre, ainda que se tenha feito a travessia por mar. Foi recomendado bastas vezes para não me esquecer nunca do local do meu nascimento. Tinham-me repartido por várias terras. Quando me perguntavam de onde eu era, dizia sempre que era de Atauro. Só me foi dito mais tarde que a terra de cada um é o local onde nasceu. Assim, eu deveria dizer Cailaco. Quando me perguntaram, já eu abrir a boca para dizer que era de Cailaco, não sem que depois acrescentasse Conselho de Bobonaro e como que para pedir alguma atenuante para aquela terra recôndita, esconderijo de rebeldes, acrescentei província de Timor. Ah, Bobonaro, terra de Curaúluns, dizia o funcionário com a pele irônica. Agarrou com toda a força na ponta do meu dedo indicador, como se eu quisesse partir, molhando numa almofada de tinta preta, para depois o esfregar por sobre uma cartolina, fazendo um borrão negro que eu supunha ser o retrato da minha pele ou fotografia da minha alma gentil. Tinham-me repartido e feito o meu... Oi, saúde. Tinham-me esforçado e feito o meu raciocínio com uma sequência lógica, de modo a acentuar a última frase onde cabia todo o meu patriotismo recheado durante os anos de escolaridade. Mesmo assim, fui remetido para a parte mais nativa da minha origem. Você, se não enganam ninguém, fez um compasso afinando a pontaria, como o que montam. Disparou, filósofo escriturado. Olhou para a minha fotografia onde os meus olhos assustados reluziam como um laco e puxou pela minha orelha indicar numa porta de rua. Saí com a promessa de que faltava apenas pouco tempo, o tempo suficiente para a lua fazer a mudança de fase, as cobras de eu do meu estatuto. Doravante, munido daquele bilhete, poderia exibir a minha condição de cidadão responsável e não seria mais objeto de troça de qualquer outro funcionário, e fingindo-me menor idade por ser oriundo de gente do interior e pertencente a um grupo étnico cujos hábitos e costumes se tornaram conhecidos como devoradores de cabeça de cavalo, dizendo-se que relinchavam na hora do sono e os momentos de êxtase e de raiva. Muito obrigado. Sobre uma parte. Não preciso ganhar a minha liberdade com a minha fé. Não sei se sonhar.